experiência da escola de metodologia canadense Maple Beer, isso, em Palmas, Tocantins. Está aqui presente. E, por fim, ok, seja bem-vindo. Por fim, inovação pedagógica. O que dizem as produções acadêmicas? Está conosco? Sim, boa tarde. Juliana, muito bem. Aos autores, sejam bem-vindos mais uma vez. Agradecemos também a participação dos orientadores no trabalho. Parabenizamos pela aprovação de cada trabalho que será apresentado a partir desse momento, socializado. Vocês terão de 10 a 15 minutos para fazer a apresentação dos trabalhos, por favor. Poderão, então, estar espelhando os slides, se assim desejarem. Certo? Alguma pergunta ou dúvida? Então, nós vamos... Pois não. Aos que enviaram os trabalhos, será apresentado pela equipe, né? Poderá ser da forma com que acharem, né? No caso, quantas pessoas na equipe? É a sua, Geise, o seu trabalho? É porque a gente poderia enviar, né? Para a equipe fazer a apresentação para a gente estar discutindo. Fazer a apresentação do PowerPoint, né? Do slide. Sim. Eu não recebi essa informação. Certo. É o Josué, né? Então eu vou perguntar ao Josué se ele está com os trabalhos para estar espelhando a apresentação. Oi, Kézia, tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. O meu monitor Leandro, ele está com todos os trabalhos enviados, tá? Então, quem quiser, é só colocar no chat com antecedência para a gente ser ágil, se quiser que a equipe apresente para vocês, tá bom? Eu sei que a Juliana já quer, que ela me avisou no início. Ótimo. Tá, então o contato era direto, né, com a equipe aí tecnológica. Obrigada, Josué, pelas informações e vamos nos ajudando. Agradeço a Geise Sunaia. Ok, ela vai precisar. Eu tenho também. uma dúvida. Pois não, Juliana? Minha conexão está oscilando bastante. E é por isso que eu estou mantendo a câmera desligada para não perder a conexão. Sim. Tem algum problema caso eu apresente assim? Não há problema. Vocês poderão, inclusive, ficar com as câmeras abertas, evitar durante a apresentação, claro. Pedimos que fiquem com as câmeras abertas, poderão ficar, se necessário, que é o seu caso, né? Essa oscilação, eu mesmo estava com esse problema ainda há pouco, da questão da internet, poderão manter as câmeras fechadas, tá? Durante os colegas estarem apresentando, fiquem à vontade, podem manter as câmeras fechadas sem problema nenhum, para que a gente até possa focar no trabalho que está sendo apresentado. Tá? Eu gostaria de saber se o trabalho, então, a literatura no ensino fundamental e a base nacional comum curricular já está ok? Sim, está ok. Sim? Você vai, está espelhando os slides? Não, meu projeto daqui mesmo, do meu notebook. Isso que eu perguntei. Então, você mesmo que vai estar projetando, tá? Vamos marcar aqui o tempo da primeira apresentação. Só um momento, por favor. De início. Agora, 14 horas e 15 minutos. Podemos começar. Muito obrigada e, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos, então, ao trabalho, a literatura no ensino fundamental e a base nacional comum curricular. Obrigada. Só me confirme se está aparecendo o slide. O slide está aparecendo? Está. Você precisa clicar onde você estava. Só um momento. Sim, agora sim. Né? Tá ok, obrigado. Você consegue abrir na tela? Sim. Por favor. Tá, então eu parabenizo a coordenação pelo evento, no qual nós podemos apresentar nossos trabalhos. E o meu trabalho tem um título: A Literatura no Ensino Fundamental e a Base Nacional Comum Curricular. Eu sou Letimar Pereira de Lima, mestre em Letras pela Universidade Federal do Oeste do Pará, docente da área de língua portuguesa e suas literaturas da educação básica. O meu e-mail para contato é letimar.lima@hotmail.com.
Este trabalho visa verificar de que forma o ensino de literatura contribui para o ensino de língua portuguesa e formação integral do educando na concepção contemporânea de ensino de literatura no ensino fundamental, na educação brasileira. Pretende também identificar e analisar a forma como a literatura se propõe na Base Nacional Comum Curricular BNCC e examinar as suas implicações na prática docente no ensino fundamental. O presente estudo apresenta uma pesquisa bibliográfica e documental. Por meio da pesquisa bibliográfica, estabeleceu uma relação entre literatura e ensino. Para tanto, conceitou língua, texto e subjetividade, baseado nos estudos de Antônio, 2014, Geraldi, 2015 e Koch, 2011. Estabeleceu as dimensões de leitura apoiada na pesquisa de Mariane, 2002, Saveri, 2007, Iune, 2002, Silva, 2011, Antônio, 2013 e Jouve, 2002. E concebeu a literatura na educação escolar fundamentada em Lajulo, 2018, Cândido, 1972 e Souza, 2004. A análise da BNCC deu-se à luz dos estudos de Perisser, 2006, Percone Moisés, 2016 e Silva, 2015. Dada a importância da leitura literária no ensino fundamental para a aprendizagem dos alunos, no que diz respeito à reflexão sobre si, o outro e o conhecimento da própria realidade, por meio da narrativa literária, torna-se necessário analisar os parâmetros que a BNCC estabelece para o ensino da literatura, nessa etapa do ensino na educação básica, como direitos de aprendizagem do aluno. A minha metodologia. O trabalho compõe-se de uma revisão bibliográfica sobre a leitura, especificamente da leitura literária em sala de aula, e de uma análise documental da BNCC. A análise documental consistiu na leitura da BNCC, na catalogação da palavra literatura e termos a ela relacionados, na sua categorização e na interpretação de trechos, com a finalidade de buscar certa coerência, de fazer o levantamento de regularidades, com o intuito de interpretar os dados e obter respostas para a seguinte pergunta: qual a importância que a BNCC dá à literatura para a formação do leitor literário no ensino fundamental? Os resultados e discussões. A palavra literatura e seus termos relacionados não aparecem na apresentação, introdução ou parte relacionada à estrutura da BNCC. O termo literatura aparece em 2 momentos na educação infantil. O primeiro momento refere-se às experiências que o educador deve proporcionar às crianças, a fim de que conheçam a si, aos outros e o ambiente através de brincadeiras, experiências com vários materiais, aproximando-as da leitura e das pessoas. No segundo momento, refere-se às experiências propostas pelo educador mediador entre os textos literários das crianças, contribuindo para desenvolver o gosto pela leitura, da imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Em ambos os casos, literatura apresenta-se de forma genérica, sem alusão ao seu conceito ou função. No componente língua portuguesa do ensino fundamental, anos iniciais da BNCC, literatura apresenta-se como prática de linguagem contemporânea, referindo-se à intercorrelação das formas de participação nas atividades sociais através dos meios eletrônicos. Perisser, 2006, página 19, enfatiza que somente quem tem sensibilidade pode perceber a diferença entre comunicação por meio de recursos tecnológicos e diálogo. E essa sensibilidade pode ser assegurada pela interação entre autor e leitor em um texto literário. A verdadeira educação, conforme Perisser, visa, abre aspas, criar condições para que, em particular, as crianças e os jovens experimentem profundamente como a linguagem, essa realidade de todos e de ninguém, é fabricante de mundo. 2006, página 19. As orientações sobre a produção de variados gêneros textuais que predominam na BNCC ilustram a dimensão instrumental da leitura. O tempo que o professor investirá para orientar os alunos para produzir playlists, blogs, videominutos, escrever fanfics, produzir zines, dentre outras muitas possibilidades, Brasil 2018, página 68, depois de ler um livro de literatura, deveria ser aplicada ao que é peculiar na leitura do texto literário, a fim de despertar os alunos para a leitura e o encontro da literatura,
além de estimular a imaginação e o conhecimento de si, dos outros e do mundo. A literatura não é especificada nas práticas de leitura. Restringe-se à relação entre livros de literatura e termos científicos e jornalísticos. Abre aspas. Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura, textos de divulgação científica e ou textos jornalísticos que circulam em várias mídias. Brasil 2018, página 74. Nesse trecho, dá-se atenção especial às mídias digitais, a forma como os textos são divulgados no meio social, relegando o espaço secundário à literatura. Segundo Perrone Moisés, o uso de textos não literários, em detrimento aos textos literários em sala de aula, priva os alunos do conhecimento e de sua cultura. A expressão leitura literária nas 10 competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental alude à prática de leitura, que possibilita a fruição estética, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência, o exercício de um direito do ser humano. No entanto, a concepção de leitura não está clara na BNCC. No ensino fundamental, a leitura aparece como decodificação, abre aspas, saber decodificar palavras e textos escritos, fecha aspas, Brasil 2018, página 93. Sendo que o grande desafio do professor de português no ensino fundamental é envolver os alunos na leitura de textos, especialmente de texto literário. A expressão texto literário, nos campos de atuação, contempla as dimensões formativas, imprescindíveis no uso da linguagem, dentro e fora da escola, mostrando a importância desse tipo de texto em uma formação que contempla a produção do conhecimento e a pesquisa, o exercício da cidadania, que envolve, por exemplo, a condição de se inteirar dos fatos do mundo e opinar sobre eles, de poder propor pautas de discussão e soluções de problemas. Da BNCC 2018, página 84. Essas habilidades estão voltadas para a finalidade prática e não contemplativa. A literatura não visa fins práticos, mas artísticos. No campo artístico literário, o texto literário é tratado do ponto de vista de sua composição e das configurações da situação de produção, ou seja, aos aspectos formais do texto, considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança, sem levar em consideração a fruição literária. Quanto à fruição da leitura literária, possibilitando o desenvolvimento do senso estético, valorizando as dimensões lúdicas de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura, a BNCC cita como gêneros, abre aspas, lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, chars de cartoon, entre outros. Fecha aspas. Brasil 2018, página 132. Sem enfatizar as leituras de literatura clássica, principalmente dos romances infantos juvenis. Conclusão. A leitura literária na BNCC apresenta-se numa perspectiva pragmática, com objetivo meramente instrumental. Aparece como decodificação. Não possibilita ao aluno descobrir a multiplicidade do significado do texto. É tratada como evento cultural, sem muita relevância para o ensino de língua portuguesa. Prioriza a forma em detrimento ao conteúdo. É tratada como evento cultural, sem muita relevância para o ensino de língua portuguesa. É objeto de pouca atenção, apresentando-se em sentido genérico, sem detalhamento e sem vinculação com a prática em sala de aula. Aparece como campo de atuação da leitura, como fazer social específico e delimitado, e não como eixo integrador de componentes curriculares. É um tipo de leitura em oposição a outras que tem como objetivo informar, conhecer, pesquisar, participar, entre outros, caracterizando-se pela fruição como prazer e satisfação. Não permeia todo o componente curricular de língua portuguesa. Não há um tópico específico sobre o seu ensino e suas especificidades. Precisa ser mais bem trabalhado em sala de aula. As referências para o meu slide foi Base Nacional Comum Curricular, Educação é a Base, 2018, Literatura e Educação, de Gabriel Pellicer, Mutações da Literatura no Século XXI, de Perrone Moisés, 2016. Agradeço pela oportunidade de apresentar o meu trabalho.
Mais uma vez, então, Detimar, parabéns pela sua apresentação. Trabalho aprovado, representando a região norte. Nós temos aqui na nossa sala 4 trabalhos são da região norte, e nós temos um trabalho, vou só confirmar aqui, por favor, da região, então, Nordeste. Muito obrigada pela sua apresentação, parabéns, uma temática excelente, a partir do seu estudo, dos resultados, as conclusões, o que, com certeza, né, enquanto um estudo, colaboram para que outros estudos surjam a fim aí de estar fomentando possibilidades em relação à literatura no ensino fundamental. Obrigada, parabéns. Nós teremos, então, a seguir o trabalho O Iminente Preconceito das Brincadeiras de Papéis Sociais de Crianças de uma Pré-Escola de Santarém, Pará. Boa tarde. Pode projetar. Boa tarde. Tá conseguindo projetar, Leandro? Assim. Vamos Eu aguardar, posso então, tentar mais um também. pouco. Acredito que... Você gostaria de tentar, então, Jéssica? Que aí, se der Sim. certo, por favor. Jéssica, se você quiser o projeto, eu tô com ele aberto aqui, tá? Tá. Jéssica já está aparecendo, conseguiu. Tá bom aí? Eu Sim. acho que tá bom para Se não. você puder ampliar. Ficou bom? Para mim não está aparecendo ainda, ampliado. Eu já apertei. Jéssica, deixa que eu projeto para você. Só cancela aqui o Tá. projeto, tá? Tá, vou cancelar. Então, os benefícios que as tecnologias nos permitem, mas também tem as suas limitações, né? Com certeza. Aí, Nós ficou vamos bom resolvendo. Ótimo. Pronto, Tá Jéssica, ótimo. pode iniciar, tá? Obrigada. Obrigada, José. Esse trabalho é intitulado O Iminente Preconceito nas Brincadeiras de Papéis Sociais de Crianças de uma Pré-Escola de Santarém, Pará. Foi elaborado por mim, pela professora doutora Sinara Almeida, que é nossa orientadora, e pela Geise Sonaia de Vasconcelos, que está presente aqui na sala. Pode passar. Nós somos do Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia, estamos fazendo doutorado. O trabalho ele tem como objetivo compreender de que forma a brincadeira de faz de conta de papéis sociais contribui no desenvolvimento da personalidade das crianças. Tem como subsídio teórico-metodológico a teoria histórico-cultural de Vygotsky e seus seguidores, como Leontiev e Elcone, por exemplo. E se trata de um estudo experimental realizado em uma unidade municipal de educação infantil de Santarém, Pará,
em que foram realizadas observações participantes da rotina das crianças de uma turma pré-escolar, registradas em vídeos e fotografias. A intervenção, também houve uma intervenção formativa com a professora da Unidade Municipal de Educação Infantil, que teve como objetivo promover estudos formativos sobre a brincadeira de faz de conta de papéis sociais, de modo a fomentar o planejamento, o enriquecimento e a problematização dessa atividade. Para a teoria histórico-cultural, a brincadeira de faz de conta, e em seu nível mais elevado, de papéis sociais, que é quando a criança assume um papel social, é a atividade que mais promove o desenvolvimento das crianças que estão na pré-escola, e ela está diretamente relacionada ao desenvolvimento da personalidade, por envolver as relações sociais que são representadas pelas crianças no momento do brincar, no momento em que elas assumem esses papéis, né, ou a professora, a mãe, dentre tantos outros papéis que elas queiram representar criativamente. Nós analisamos os dados com base no nosso aporte teórico-metodológico, com base na análise microgenética, né, também conhecida e chamada pela Cone como genético experimental, em que nós recortamos episódios interativos das crianças e analisamos minuciosamente o que elas dizem e também as ações que durante o brincar, nesse caso, né? Pode passar. Vygotsky, ele afirma que a natureza da personalidade humana é social. A base da personalidade humana, portanto, se constitui como um conjunto de relações de ordem social transferidas para o interior da personalidade. Aqui eu trago um conceito fundamental para a teoria histórico-cultural, que é a internalização. Nós, enquanto seres humanos, nos desenvolvemos a partir da internalização do que existe no meio em que vivemos, né? Por exemplo, das relações sociais. Nós internalizamos isso e também atuamos no meio, né? Nós tanto internalizamos quanto externalizamos aquilo que nós apreendemos do nosso meio social educativo. O homem, ele é um ser de natureza social, tudo que tem de humano nele provém de sua vida em sociedade, no seio da cultura criada pela humanidade. Aqui eu trago Leontiev, que é um dos seguidores de Vygotsky, que vem nessa mesma direção de pensamento do Vygotsky, né? Que compreende o meio como fonte do desenvolvimento das funções psíquicas superiores, que são as funções psíquicas que nos diferem dos outros animais, e aí eu posso citar, trazendo para a brincadeira, a imaginação, o controle da vontade, a função simbólica da consciência, que são funções psíquicas superiores que nos diferem dos demais animais, né? A memória voluntária. E quando nós falamos de educação infantil, nós sempre temos que pensar nesse processo de desenvolvimento, que é complexo, que é sistêmico, tem evoluções e involuções. Então, quando nós tratamos do desenvolvimento da personalidade das crianças pequenas, o que está em jogo nesse processo de desenvolvimento, além da personalidade, é o desenvolvimento dessas funções psíquicas superiores. Para vocês terem uma ideia, tudo que existe no mundo, Vygotsky afirma que é fruto da imaginação cristalizada. Então, não existiria o celular, o computador, tantas outras coisas, se nós não tivéssemos essa capacidade de imaginar e, consequentemente, criar. E a imaginação ela surge justamente no processo de desenvolvimento da brincadeira, né? Ela surge na brincadeira, lá na pré-escola, especificamente. Então, a brincadeira, ela se trata de uma elaboração criativa das relações do ser humano e se caracteriza como atividade guia do desenvolvimento das crianças pequenas, justamente por envolver todos esses processos de desenvolvimento que eu mencionei há pouco. Pode passar. Como nós temos como objetivo compreender de que forma a relação, né, da brincadeira com a personalidade infantil, né,
nós podemos perceber que, assim, nós podemos encontrar muitas coisas positivas nesse processo de desenvolvimento, né? Quando nós internalizamos as relações sociais. Mas nas relações sociais também existem muitas coisas nocivas ao desenvolvimento infantil e desenvolvimento de todo ser humano. E um dos dados que nós destacamos nesse trabalho é o preconceito, que nós percebemos nas falas das crianças, nas ações das crianças, que estava em processo de internalização, né? Estava, digamos, atingindo o desenvolvimento das crianças e poderia ou não fazer parte de sua personalidade futuramente. Então, os resultados revelam que a brincadeira de faz de conta de papéis sociais, nas brincadeiras de faz de conta de papéis sociais, as crianças representam as situações imaginárias e reais. Imaginárias é quando elas estão brincando, e reais são nos momentos em que elas estão ali combinando quem será algum papel durante o jogo, né, durante o brincar. Então, em situações imaginárias e reais, nós encontramos relações sociais, representações de relações sociais que envolvem o preconceito, né, como um fator em iminência, algo que está para acontecer, algo que pode se efetivar na constituição do desenvolvimento da personalidade dessas crianças. Pode passar. Eu trago aqui apenas um episódio, mas eu vou mencionar para vocês. Nós encontramos episódios em que as crianças representaram preconceito relacionado à gordofobia, que é o que eu trago aqui nesse episódio. Nós também encontramos episódios e momentos em que as crianças não queriam brincar, por exemplo, com uma boneca negra, porque ela era feia, né? Nós encontramos o racismo. Também encontramos momentos em que que envolviam um preconceito em relação a gênero, né? Em que uma criança, um menino, duvidava da força de uma menina e ela não poderia representar um determinado papel porque ela era mulher e ela era fraca. E nesse episódio que eu trago aqui, eu não vou ler todo, né, para ser breve, mas aqui as crianças estavam brincando, que nós tematizamos como sorveteria, e uma das crianças critica a outra por ser gorda e pede ao pai, que era o pai na brincadeira, para enxotar aquela gorda daquele espaço, né, porque ela não queria aquela criança em determinado lugar. E ao perceber a presença da pesquisadora, a criança que falou isso percebeu que ela estava agindo de forma errada com o outro, né, com a outra criança, e ficou envergonhada. E a Murrina, que é uma das autoras que estudam a brincadeira, fala que as crianças maiores elas já conseguem perceber que estão fazendo algo errado e se envergonham, né? Elas mesmas conseguem fazer uma autoavaliação de si, né, conforme o desenvolvimento ele vai avançando. As funções psíquicas superiores envolvidas nesse episódio são a imaginação, né, que as crianças estão ali distribuindo papéis, a função simbólica da consciência, porque uma criança pega um galho de árvore e finge ser um sorvete. Então, num episódio de brincadeira, nós conseguimos perceber em desenvolvimento algumas funções psíquicas superiores que são positivas ao desenvolvimento, mas também encontramos esse dado que é negativo ao desenvolvimento, né, que é o preconceito. Pode passar. Então, foram identificadas na brincadeira em situações imaginárias e reais, representações de relações sociais que envolvem preconceito, o que pode influenciar negativamente a personalidade da criança, necessitando de intervenção pedagógica, sempre que percebido na expressão das crianças brincantes. Isso reforça a necessidade da intervenção pedagógica sobre a brincadeira de faz de conta de papéis sociais, compreendida como um conjunto de ações desenvolventes da personalidade infantil, realizadas antes, durante e após o brincar livre das crianças, referentes ao enriquecimento de temas e conteúdo da brincadeira, a organização do espaço e do tempo, e as intervenções da professora, que são questionamentos e sugestões no curso dos enredos criados pelas crianças.
Aqui nas nossas conclusões, nós chamamos atenção para o papel do professor no momento da brincadeira, que é uma atividade tipicamente infantil, livre, em que as crianças vão poder se expressar, né, criativamente, e precisam de tempo, espaço e qualidade para que elas exerçam essa liberdade, mas é uma atividade livre para a criança, mas o professor ele tem um papel fundamental. Se é a atividade que mais promove o desenvolvimento infantil, é nesse momento que o professor ele tem que estar atento, observando, interagindo, percebendo essas coisas que surgem na brincadeira, para em um outro momento, ou até mesmo no momento da brincadeira, refletir sobre o que está acontecendo. Como foi percebido aí no caso do preconceito, seria um dado importante a ser trabalhado numa roda de conversas com as crianças ou em um outro momento da rotina, né, para que nós mudássemos essa realidade de alguma forma, porque é para isso que existe a educação. Pode passar. Usamos como referências básicas nesse slide o Cone, Luntiev e Vygotsky, que são os teóricos que fundamentam os estudos sobre a brincadeira de faz de conta segundo a teoria histórico-cultural. Muito obrigada. Nós sabemos, Jéssica, nós que somos da educação, pesquisadores, estudiosos, e aí quando eu digo nós todos que estamos aqui nesse momento, né, em algum momento nós somos educadores de filhos, de afilhados, das crianças mesmo enquanto profissionais que somos, que já ouvimos a frase só brincar, só, a criança só sabe brincar, só brinca, e aí então o seu trabalho traz realmente esses preconceitos, né, alguns a partir dessas falas, em alguns locais, algumas posições sobre as brincadeiras. E aí, então, a importância diante desses papéis sociais em que a criança participa. Parabéns a você, a sua equipe, pela temática, né, em relação às brincadeiras. Você vem fazendo aí a pesquisa ao longo dos anos e nós sabemos, eu costumo dizer, enquanto cientista da educação, a importância dessa temática não é só brincar. Diante dessa infância, que precisa ser uma infância saudável em todos os aspectos. E um deles realmente é poder brincar. É poder brincar, a importância da brincadeira, do brinquedo, do lúdico, da ludicidade. Parabéns pelo seu estudo experimental excelente e sucesso no seu caminhar aí da sua pesquisa. Cada vez mais. Obrigada, Jéssica, e a toda a sua equipe. O próximo trabalho, então, que nós teremos, ainda falando de crianças, vamos ouvir a voz dessas crianças, através, então, da apresentadora Geise Sunaia, a voz de crianças ribeirinhas na Vila de Curuai. Por favor, Geise. Isso. Boa tarde a todos. Josué, aí eu peço que os meninos projetem aí para mim, por favor, que fica mais fácil. Slide. Estou fazendo agora, um minutinho. Obrigada. Enquanto eles projetam, né, eu já vou me apresentando. Então, eu sou Geise Sunaia e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essa temática, né, sobre crianças, sobre infâncias. Nesse momento, a gente vai conversar sobre crianças ribeirinhas, né? E aí a gente traz esse trabalho intitulado A Voz de Crianças Ribeirinhas da Vila de Curuai. A Vila de Curuai é uma vila, né, aqui do município de Santarém. É um trabalho que foi produzido por mim, por Jéssica Lima, né, nós somos doutorandas do programa de doutorado em Educação na Amazônia, e por nossa orientadora, professora doutora Sinara Almeida da Costa. Nós fazemos parte, né, do Grupo e Estudos e Pesquisas em Educação Infantil, o GP, e a professora Sinara também é a nossa líder neste grupo. Né? Então, a gente tem estudado aí sobre crianças, sobre essas infâncias, quem são essas crianças, né? Que habilidade elas têm, como elas vivem. E agora a gente vai falar aí sobre essas crianças da Vila de Curuai. Esse trabalho, ele é um recorte, ele faz parte de um trabalho maior, né, que foi a dissertação de mestrado, e nesse trabalho maior a gente falava dessas crianças na Vila de Curuai e a gente investigava sobre as vivências dela no interior da creche, né?
o processo de humanização dessas crianças no interior da creche, esse processo de desenvolvimento. E aí, paralelo a isso, a gente produziu algo a mais, né, que foi conhecer um pouco dessas crianças além desse ambiente escolar, além da instituição formal de educação. Então, nessa produção, nós vamos refletir sobre essa criança ribeirinha, né, em outras instâncias, né, além dos muros da escola. A gente vai falar dessas vivências cotidianas em uma região que é cercada por água e floresta. Quem são essas crianças dessa vila? O que elas falam para a gente? Pode passar. E aí o objetivo, né, refletir sobre a criança ribeirinha em outra instância da vida, além dos muros da escola. E a gente produzir esse trabalho a partir das vivências cotidianas dessas crianças nesse contexto sociocultural, né, no contexto da comunidade, no seu contexto familiar. Como é que o que elas fazem? E a gente tem estudado sobre a brincadeira, de que elas brincam, né? Como é que elas se mostram enquanto crianças ribeirinhas. A nossa fundamentação teórica ela é inspirada nas elaborações de Vygotsky, né, e seus colaboradores da teoria histórico-cultural. Os dados eles foram produzidos da seguinte forma: caracterização do contexto sociocultural de vida das crianças, né? Como eu disse, a gente fez todo um processo de observação do cotidiano dessas crianças, né? Uma escuta informal dessas crianças, que foi registrada em vídeos, fotografias, né, e anotações no caderno, no diário de campo. E a gente fez, quando eu falo dessa escuta informal, é porque a gente não aplicou nenhuma técnica, né, para escutar essas crianças. Foi tudo muito natural, né, dentro daquele ambiente delas. Então, a gente conversava sobre elas, né, conversava com elas e falava sobre elas naquele momento. Os participantes foram 13 crianças da Vila de Curuai, que são crianças que nós denominamos de varzeiros, crianças que moram na vila, mas que vinham da parte da região de Várzea, que faz parte da vila, né? A Vila de Curuai, para quem não conhece, é um típico exemplo de comunidade ribeirinha. Então ela é composta, ela é margeada pelas águas, pelo rio, mas ela também tem terra firme, né? Então, assim, ela tem uma característica muito peculiar. E aí essas crianças, elas vinham da região de Várzea, né? Onde ficava mais, assim, sob as águas mesmo. Então, a gente denominou de varzeiros. Essa produção de dados, ela foi analisada utilizando o método genérico experimental, né? Que é a análise microgenética, que é uma análise que um tipo de método que está vinculado às proposições de Vygotsky, né, e de outros estudiosos da teoria histórico-cultural, por assumir uma centralidade do entrelaçamento da dimensão cultural, né? Então, é um método que faz com que a gente se detenha em detalhes, se detenha no fenômeno natural, de uma dimensão cultural, histórica e semiótica no estudo do desenvolvimento da criança. Então, a gente utilizou esse tipo de análise, né, muito próximo e no local natural onde a criança vive, no seu contexto sociocultural. Pode passar. Isso. A discussão teórica, a gente traz aqui Vygotsky, né, que é o precursor da teoria histórico-cultural, e a gente vem falar sobre o desenvolvimento humano. Então, o Vygotsky diz que o desenvolvimento humano é fundamentalmente um processo de constituição cultural, né? Então, para Vygotsky, esse desenvolvimento, o homem se desenvolve, a criança se desenvolve nesse processo de relações, né, com o meio. E aí ele vem e continua dizendo, o meio é para o ser humano o meio social, porque quando aparece com relação ao homem como meio natural, sempre estão presentes aspectos sociais determinantes. Em suas relações com o ambiente, o ser humano sempre utiliza a sua experiência social. O meio é fonte de desenvolvimento, né? Então, para a teoria histórico-cultural,
nas elaborações de Vygotsky e de seus colaboradores, o homem ele se constitui enquanto humano por meio da internalização, externalização, dos significados do seu grupo social, que são constituídos nas relações que ele estabelece com a cultura no seu contexto sociocultural. Então, essa definição de humano na teoria histórico-cultural, ela vem, né, além daquilo que a gente entende de humano. Vygotsky diz que o homem, ele nasce, né, humano, não o suficiente para sobreviver em sociedade, porque ele precisa desenvolver as suas funções psíquicas superiores, as suas habilidades tipicamente humanas. Jéssica até falou um pouco sobre isso no trabalho dela ainda há pouco. Né? Então, é dessa relação com o grupo social, com o seu contexto sociocultural, é nesse processo de desenvolvimento que a criança vai se desenvolvendo as suas habilidades típicas humanas. E as crianças da vila, isso acontece de uma forma muito natural, né? No seu ambiente natural, na sua realidade concreta de vida. Pode passar. Aqui eu trago a criança de quem falamos. Então, nesse trabalho, a gente vem apresentar um pouquinho essa criança que, às vezes, nós não conhecemos. Às vezes, a escola desconhece um pouco essa criança, mesmo a escola estando situada na comunidade, né? Ali, é como se essas crianças entrassem na escola e elas fossem outras crianças, e não essas crianças da vila, essa criança ribeirinha que tem uma realidade concreta de vida diferente, que tem modos de vida diferentes e que se posiciona, que tem muito a dizer de si, do seu lugar, né, do seu contexto sociocultural. Então, essas crianças, elas têm rotinas, experiências estéticas e éticas, ambientais, políticas, sensoriais, afetivas e sociais próprias, e por isso precisam de uma educação infantil verdadeiramente do campo, uma educação que valorize suas experiências, seus modos de vida, sua cultura, suas histórias e suas famílias, que respeite os tempos do campo, os modos de convivência nas suas produções locais. Então, aqui a gente vem trazendo, nessas imagens, né, imagens que mostram as crianças brincando. Então, as crianças, no seu ambiente natural, elas se mostram como crianças ribeirinhas, né? Elas mostram que tipo de relação elas têm com a sua comunidade, com o seu lugar, né? Essas são vivências que têm importante significado, né, e são fundamentais para que essas crianças possam se desenvolver enquanto humanas, possam desenvolver a sua personalidade consciente. Então, assim, a gente tem as orientações nacionais, curriculares para a educação infantil do campo, né, e a gente traz aí esse trecho de Silva e Pazucci, que são quem orienta sobre isso. E dizem que essas crianças, elas vivem cercadas pela natureza, né? Então, elas constroem, elas modificam o significado das coisas e elas têm uma relação muito próxima com o rio, com a floresta, e a escola precisa compreender isso, mas para que a escola compreenda isso, né? E traga toda essa realidade para fazer parte da vida dessa criança, do contexto escolar dessa criança, é preciso que a escola conheça, que nós, enquanto professores, tenhamos consciência dessa realidade e tenhamos consciência do quanto isso é importante para o desenvolvimento dessas crianças. Pode passar. Por favor. Resultados. Então, a caracterização do contexto sociocultural, né, e a análise microgenética da vida cotidiana, que são das relações, das vivências dessas crianças com o seu contexto sociocultural, né, que eram crianças que frequentavam turmas de educação infantil, revelou que as crianças da Vila de Curuai detêm saberes que norteiam suas práticas culturais cotidianas, embora convivam com uma realidade nem sempre favorável ao seu pleno desenvolvimento, em virtude da precariedade social, econômica e política a que são submetidas. Mas elas têm muita capacidade de discernir de si, dos seus e do seu lugar, de uma maneira muito simples, concreta e sensível. Então, as crianças falam, gente, elas falam para nós sobre as suas necessidades, né? As necessidades de desenvolvimento.
E as crianças da Vila de Coroá e as crianças ribeirinhas falam também. Pode passar. Mais um clique. Eu trouxe, pode clicar os trechos. Eu trouxe aqui alguns episódios, na verdade, trechos de alguns episódios, só para mostrar, né, como essas crianças se mostram para a gente no seu ambiente natural, né, de uma forma muito natural, organizada. Elas mostram para a gente o tipo de relação que elas têm com o seu lugar, né, e como essa relação para elas é importante e tem significado. A gente trouxe episódios aqui pequeninos, eu acho que se eu tiver tempo eu vou ler rapidinho. O primeiro é brincando de pescaria, né? Então as crianças estão brincando de uma forma muito, muito natural, elas têm essa relação muito forte com o rio, e lá a pescaria, a pesca faz parte, né, da comunidade, existe, meio de subsistência também. E aí eles estão brincando na beira do rio, e aí eles começam, né? O Pedro fala, né? Vamos pegar um peixe com essa malhadeira, né? E aí a outra criança fala, o Juca, vamos garantir a janta. Eu coloco a malhadeira e você revista. Tá bom. E se não tiver peixe? Vai logo vendo aí, né? Então eles vão tendo toda uma conversa de situações que acontecem mesmo, né? Que acontecem até no seu seio familiar, no seu grupo social familiar, onde o pai é pescador, onde a mãe é pescadora, e esses diálogos acontecem. Então, as crianças internalizam isso, né? E desenvolvem a partir das suas brincadeiras de faz de conta. Além da brincadeira, eles também se mostram interessados pelas histórias, né, pelos causos, como eles falam, as histórias que são contadas, né, sobre as lendas. Então, ainda existe muito essa cultura por lá. Tem aqui, eu trouxe a cobra grande dos olhos de fogo, então eles falavam muito sobre a cobra grande dos olhos de fogo. Tem mina de cobra grande lá, dos olhos de fogo, que aparece, né, embaixo do assoalho de suas casas. Trouxemos também aqui o rio como parque de diversão. Então, assim, as crianças, elas brincam, elas fantasiam, elas imaginam e elas gostam de se divertir. E lá na vila, o rio se torna esse parque de diversão. Então, as crianças brincam de tomar banho de rio. E elas se divertem, e elas aprendem, e elas conversam. Então, assim, essas interações que elas estabelecem são magníficas, né? E tem um significado maravilhoso para o desenvolvimento delas. E elas têm essa consciência. Pode passar. Conclusões. Né? Então, os povos ribeirinhos da Amazônia, eles possuem uma ligação direta com os rios, né? A gente percebe isso, sendo este o elemento fundamental para a constituição humana das crianças, pois é nele que a vida delas atravessa cotidianamente. Santos fala, para os ribeirinhos, o rio constitui-se no principal elemento de sua territorialidade, embora não seja único, pois ela se estende também à terra e à floresta. É nesse território que ele traça o seu cotidiano com uma economia de subsistência, uma cultura repleta de significados, onde cada lenda, os saberes e todo tipo de criação material torna-se patrimônio de toda a comunidade que deve ser passado às futuras gerações, assegurando assim o domínio de seu território. E a investigação, de maneira geral, com crianças na sua realidade concreta de vida, mostrou que elas são ativas, né? Que elas são ativas, que elas são receptivas, que elas comunicam a vida intensamente, colocando suas capacidades em funcionamento, em desenvolvimento, né? Objetivando a participação na vida cotidiana com todos os aspectos de sua personalidade. Então, elas, nas suas relações sociais, participam de sua cultura coletiva e constituem-se como ribeirinhos amazônicos. Então, elas se mostram, né? Elas mostram para a gente, a partir essas falas, né? Não só a oralidade, mas a brincadeira, a contação de história, né? Então, essas falas é isso, a criança se mostrando como ser ribeirinho, mostrando quem ela é,
e querendo que a escola considere isso, leve em consideração e conheça essa realidade desse contexto sociocultural tão importante e que a gente precisa, né, mostrar aí para o mundo como as crianças da Amazônia, como elas vivem, que elas são importantes. É isso, gente. Muito obrigada. Tem as referências aí no final, né? São algumas das referências que a gente utilizou no slide, no trabalho completo, tá bom? E pronto. Muito obrigada pela atenção de todos. Ouvimos, assim, as vozes das crianças ribeirinhas por meio desse belo trabalho, então, da Geise Sunai, junto com a Jéssica e a professora, sob orientação da professora doutora Sinara, da UFOPA. Eu gostaria de fazer um destaque fantástico, a comparação real, né? O rio enquanto playground dessa criança, o parquinho da criança ribeirinha, fantástico. Nós que somos daqui conhecemos muito bem o que é isso, sabemos dessa realidade. A maioria deles, não vamos dizer na sua totalidade, mas com muita propriedade, e assim como a pesquisadora acabou de apresentar, a maioria deles, exatamente, não terá oportunidade de conhecer um outro playground, um outro espaço, a não ser o rio, a não ser o chão da Amazônia. Então, a importância de pesquisas como essa continuarem sendo realizadas, como ela finalizou dizendo, para que o mundo conheça o que é essa criança daqui da nossa Amazônia. Parabéns, Geise, pelo trabalho. Obrigada. A seguir, então, vamos ouvir sobre formação docente, bilinguismo, ali de Palmas, Tocantins. Será o próximo trabalho que será apresentado. Boa tarde, coordenadora Kédia. Boa tarde, colegas Doc. pesquisadoras que estão presentes. Eu vou pedir ajuda para compartilhar. O título do trabalho apresentado, a professora colocou, já está lá nos anais, né, do encontro, que é a formação docente e bilinguismo na experiência da Escola de Metodologia Canadense Maple Bear, aqui em Palmas, no Tocantins. Eu já mudei na nossa apresentação, eu utilizei uma estratégia de já apresentar para vocês qual foi a perspectiva nossa da produção desse texto, que é tratar o bilinguismo como um fenômeno e apresentar um processo de análise crítica de que esse fenômeno permanece elitista em nosso Brasil. Então, esse texto foi especificamente produzido porque nós estávamos acompanhando a proposta do encontro de formação docente, interculturalidade e qualidade social na educação básica e superior, né? Novos tempos, velhos problemas. É um trabalho que foi orientado por meu orientador, doutor Damião, e por mim. Eu gostaria de dividir com vocês um pouquinho do que tem lá no documento e no texto, tá bom? Pode passar. Esse texto foi construído, né, basicamente com essa bibliografia. Eu pesquiso bastante Biostock e Grosjean, e esses dois são a base, mas eu também acompanho as produções, os artigos dos nossos produtores brasileiros, e que nós já temos alguns aí muito bons, cada um com a sua perspectiva. A perspectiva que eu tenho pesquisado aqui na experiência nessa escola em que estou 10 anos, no sentido de entender o fenômeno e apresentar, né, as características e apresentar ao final da minha dissertação, uma proposta reflexiva sobre crítica. Tá bom? Pode passar. O bilinguismo é um fenômeno que contribui, ou deveria contribuir, para melhorar a comunicação e interação entre diferentes grupos, com diferentes culturas, que originalmente ocuparam diferentes territórios. O fenômeno, portanto, ele é precedido essencialmente de necessidades humanas, né, naturais na nossa evolução, e para responder a desafios impostos a nós, às nossas sociedades. O bilinguismo também foi, ao longo da história, uma ferramenta para conquistas e domínios imperialistas ao longo
de todo o tempo em que vivemos aqui. E isso é muito importante refletirmos, porque esse aspecto histórico dessa construção, de como esse fenômeno ocorreu em nossas sociedades, é que nós hoje temos um aspecto, um projeto, características específicas do bilinguismo que nos é oferecida. Pode passar. No contexto histórico, né, e os reflexos desses contextos, nós temos as explorações e conquistas. Esses impérios colonizadores, eles impuseram a lógica do bilinguismo como ferramenta de poder e não de elemento que construísse sociedades interculturais. Quando refletimos sobre os processos de ocupação e exploração das nossas terras e dos nossos povos originários, nós não percebemos até hoje nenhum respeito, nenhuma valorização, nenhum esforço grande na questão do bilinguismo com as línguas dos nossos povos originários. A imposição da língua, portanto, feita pelos impérios, pelos exploradores, essa imposição foi no sentido da destruição das línguas dos nossos povos. E a opção mais recente para algumas sociedades, e neste ponto eu pesquiso bastante sobre o Canadá, as estratégias também não foram no sentido de termos sociedades com melhor qualidade social ou uma interculturalidade, mas para que tivessem naqueles territórios uma pacificação imposta pelo mais forte, como um controle social. Então, mais uma vez, o bilinguismo ele não contribui, ou não tem contribuído como deveria para o avanço do desenvolvimento humano e intercultural. Pode passar, por favor. A realidade da segunda língua na sociedade brasileira, é outro ponto que eu faço reflexões neste texto, é que o Brasil, por exemplo, ele não ocupa uma posição de destaque no bilinguismo, perdendo, inclusive, para países vizinhos da América do Sul, e isso é muito resultado de tudo que nós vivemos e do pouco investimento nesta proposta do desenvolvimento e fortalecimento deste fenômeno. O currículo da língua estrangeira na nossa educação básica e, não coloquei aí, mas também na nossa graduação, na formação superior, sempre foi objeto de muita crítica por conta do currículo, por conta da carga horária e por conta das metodologias oferecidas e executadas e a didática. Então, o papel da iniciativa privada, eu digo infelizmente, neste processo bilíngue brasileiro, ainda é protagonista. E isso impede, né, que esse fenômeno alcance mais pessoas e alcance resultados melhores no sentido da interculturalidade e da qualidade social. Pode passar. Os aspectos mais importantes nesta reflexão do texto, né, sobre os processos bilíngues, nós citamos 3 apenas, né? A metodologia, e é uma discussão bem ampla, mas no texto a gente faz uma discussão superficial, baseada na experiência dos canadenses, que optaram por não trabalhar ou por não definir uma metodologia, mas de exercer ou de executar várias metodologias neste processo da construção do bilinguismo mais amplo. A formação docente, e nós, infelizmente, ainda temos gaps importantes, dificuldades na formação docente bilíngue, então nós temos poucos professores bilíngues no Brasil ainda, e a escolha da língua, porque nós entendemos nessas reflexões que nós colocamos no texto, de que, por exemplo, em territórios como o nosso estado do Tocantins, onde nós temos inúmeras nações, povos diferentes, nós deveríamos trabalhar o bilinguismo a partir das línguas existentes no território, e não impondo uma língua estrangeira para este público. Pode passar. O espaço de pesquisa é esta escola, onde eu estou trabalhando há 10 anos. Aqui são trabalhadas português, a língua portuguesa e a língua inglesa,
Essa escolha não é por conta de nada além do que uma imposição mercadológica. Então, hoje, a língua inglesa ela é a língua internacionalmente mais aceita, e por isso é mais fácil para a iniciativa privada, onde estou, trabalhar. Não há rigidez metodológica nessa experiência, seguindo a prática canadense, né? E nós temos aqui a opção por imersão, diferente de escolas de idiomas. Aqui nós trabalhamos com crianças de 1 a 4 anos com 100% em uma língua estrangeira na escola, deixando para que ela avance na própria língua, na língua materna em casa e fora da escola. Com 5 anos nós inserimos o ensino da língua portuguesa para o processo de alfabetização, mas ainda é a menor parte. E a partir dos 6 anos, as crianças elas têm metade do tempo na escola em língua portuguesa e metade em língua inglesa, onde os professores ensinam as matérias de matemática e ciências em língua inglesa. A formação da equipe nessa experiência aqui é feita por brasileiros e por canadenses, com acompanhamento quase que diário dentro dos programas oferecidos. Então, esta é a realidade, este é o espaço da pesquisa da futura dissertação que vai ser apresentada sobre bilinguismo. Pode passar. E professores, pesquisadores e a nossa coordenadora, para finalizar, o processo de produção desse texto foi, como lá no título que alterei apresentou, de que o bilinguismo, desde que sob a égide da interculturalidade, isso perpassa pela escolha da língua, né, do território onde está, responsável e de qualidade, o bilinguismo pode ser uma das principais ferramentas para que se construam sociedades humanas desenvolvidas, contribuindo para sociedades mais igualitárias. No texto, colegas, nós não aprofundamos, mas é importante refletir sobre as diferentes possibilidades do bilinguismo. Então, o bilíngue com idioma dos sinais, o braille, as línguas dos povos originários. Então, há várias perspectivas do bilíngue que não fazem parte dessa pesquisa e, por isso, nós não inserimos na apresentação. Tá bom? Agradeço demais essa oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos, Enoque, por compartilhar conosco aí a sua pesquisa sobre essa questão da formação docente, né, em relação ao bilinguismo. Então, a sua pesquisa nos faz refletir. Realmente, você fez aí a exposição da necessidade e o que ela possibilita, né, esse acesso, essa questão também dessa inclusão de uma sociedade mais igualitária, né, diante desse processo, dessa formação. E aí, a partir dos docentes, do docente, né, você colocou que ainda, em relação ao quantitativo, são poucos professores, são poucos docentes que são bilíngues. A outra questão que nos chama a atenção, a sua preocupação enquanto pesquisador, a responsabilidade, até mesmo dentro dos currículos das nossas escolas. Qual a língua? E qual a finalidade, né? O porquê dessa escolha? Em que essa língua vai contribuir para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse cidadão, para que ele possa, então, e tenha esse acesso. Então, não é escolher, não é apenas constar em um determinado currículo, ou o professor dominar uma língua, mas ter todo esse direcionamento a fim de alcançar o que você colocou muito bem, essa questão aí dessa inclusão, a questão de ter uma sociedade mais igualitária e dar essa possibilidade até mesmo como direito, enquanto educação de qualidade. Muito obrigada também pela sua apresentação e ao professor Dr. Damião pela orientação do trabalho. Obrigada. Vamos, então, ao trabalho, a apresentação nesse momento, inovação pedagógica, o que dizem as produções acadêmicas sobre essa inovação pedagógica
ou inovações pedagógicas, nós vamos ouvir agora, né? O trabalho apresentado é o trabalho, então, da região Nordeste, os 4 trabalhos anteriores da região Norte, e aí nós temos aí o trabalho da região Nordeste. As autoras do trabalho, a Juliana, acredito que a Juliana irá apresentar, e também a Marinalva, que está conosco aqui essa tarde, né? Também muito bem-vindos. Estão com a palavra nesse momento para fazer a socialização do tema do trabalho. Boa tarde a todas as pessoas. Boa tarde. Boa tarde aqui da região Nordeste, Feira de Santana, Bahia. Boa tarde, novamente. Minha internet, gente, continua estável, mas eu liguei aqui, espero que ela permaneça assim. Caso ela fale, aí vocês sinalizam que minha voz está cortando, alguma coisa que eu volto a desligar a câmera, tá bom? Para que a gente não tenha problemas no meio da apresentação. Certo. Obrigada, Josué, por ter compartilhado aqui as lâminas. E meu nome é Juliana, né, Santos do Rosário. Sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES, né, a Universidade Estadual de Feira de Santana, aqui na Bahia. Sou bolsista da PESB e vou apresentar o trabalho de inovação pedagógica, o que dizem as produções acadêmicas, com a orientação da professora PhD, Marinalva Lopes Ribeiro, que está aqui presente. Pode passar, por favor. Obrigada. Então, gente, atualmente, né, o ensino superior ele tem encontrado bastantes desafios e transformações devido às transformações da sociedade. E essas transformações ela vem exigindo mudanças no currículo universitário, que é preciso hoje incluir a inovação pedagógica na educação. Além disso, o professor ele tem sido, né, alvo de críticas e cobrança em relação ao desenvolvimento e à qualidade da prática e a formação docente. E nesse contexto, né, a inovação pedagógica ela se torna uma aliada dos professores, uma vez que a prática é desenvolvida nessa perspectiva, né, na perspectiva inovadora, ela promove a superação do ensino da educação conservadora e, consequentemente, da qualidade do ensino. Por favor, Josué. E aí, no nosso trabalho, apresentamos um referencial teórico os conceitos, aspectos e a compreensão da inovação pedagógica. Cunha Lucarelli apresenta a inovação pedagógica como um resultado, né, da ruptura na maneira tradicional de ensinar e aprender, uma prática que é reflexiva e que demanda o desenvolvimento de propostas educativas marcada pela gestão participativa, a reorganização dos saberes e da relação entre a teoria e prática e também da mediação e do protagonismo. Além disso, Cunha, né, ela diz que a inovação pedagógica ela requer uma ruptura que possibilite a reorganização dos conhecimentos para além das regularidades sugeridas pela modernidade. E, nesse sentido, ela não considera apenas a inclusão de novidades e tecnologias, mas também na mudança da forma de entender o conhecimento. Mas, ainda assim, mesmo com esses conceitos, né, a inovação ela ainda é confundida, entendida e vista como uma reforma, como uma mudança. E, a partir dessa dicotomia de conceitos, de aspectos da inovação, resolvemos, né, pesquisar. Por favor, pode mudar, José. Obrigada. Pesquisar, né, responder o seguinte questionamento: como as produções acadêmicas apresentam a inovação no ensino superior? E aí, para responder esse questionamento, por favor, pode mudar. Mudou? Ah, mudou para mim. É que está com delay aqui. Para responder esse questionamento, criamos esse objetivo, que é o objetivo do nosso trabalho, né? Identificar e analisar os resultados de pesquisas realizadas no Brasil num período de 2011 a 2021 sobre a inovação pedagógica na educação superior. E aí, para responder tanto esse questionamento como atender esse objetivo, desenvolvemos essa revisão sistemática em 8 etapas. Inicialmente, né, delimitamos a questão a ser pesquisada, como eu já apresentei para vocês. Posteriormente, no segundo momento, selecionamos as bases de dados que realizaríamos e que realizamos, né, a busca. Em seguida, definimos os descritores, utilizamos 5 descritores
sendo inovação pedagógica, inovação docente, inovação, prática pedagógica inovadora, e práticas inovadoras, como descritores, colocamos eles, né, nessas fontes já selecionadas e fizemos a busca. Ao realizar essa busca, encontramos, já na quarta etapa, 758 trabalhos, e aí armazenamos esse trabalho. Em seguida, organizamos e estabelecemos critérios, né, para, dentre esses trabalhos, selecionarmos o que fariam parte do nosso estudo. E aí, quais foram esses critérios que utilizamos? Para o estudo fazer parte desse trabalho aqui, meio da professora Marinalva, estabelecemos que deveria ser desenvolvido com professores universitários, deveria ter data de publicação a partir do ano 2011, e também deveria abordar inovação pedagógica no ensino superior. E aí, como é que fizemos para selecionar esses trabalhos, né? A partir do resumo, a gente foi identificando os trabalhos que atendiam esses critérios, e aí fizemos uma nova seleção, ficando apenas com 17 trabalhos, que eram os que atendiam os critérios estabelecidos. E aí partimos para a sexta etapa, que já é o momento da extração, né, de dados do trabalho e também a organização de acordo com o resultado de busca. Em seguida, fizemos a avaliação desses trabalhos dos 17 que ficamos e a síntese e interpretação de dados, que nos permitiu, pode passar, Josué, que nos permitiu criar 3, como é que eu posso falar, categorias para discutir os resultados aqui. A primeira categoria é inovação pedagógica, mudança, reforma ou uma mudança intencional de paradigma. E ao analisar os trabalhos selecionados, identificamos que a inovação pedagógica, no âmbito educacional, ela apresenta uma pluralidade de conceitos, e que muitas vezes é considerada como uma reforma ou uma mudança. Apesar de ser entendida como uma simples mudança, alguns estudos que a gente analisou apresentam como uma mudança intencional, que tem o objetivo de melhorar o sistema educativo e a formação dos estudantes, utilizando de várias estratégias, metodologias e considerando diversos aspectos, como a participação ativa dos sujeitos, no caso dos estudantes, o contexto deles, a pesquisa, os conhecimentos prévios, focando em entender como os estudantes aprendem, como eles constroem o conhecimento. E aí, dando um segmento, né, na análise, no que diz respeito aos aspectos da inovação e também dos professores inovadores, encontramos 4 pontos, né? Os professores inovadores, a relação interpessoal, relação entre teoria e prática e algumas metodologias e estratégias que são consideradas como inovadoras. No que diz respeito aos professores inovadores, são aqueles que desenvolvem sua prática, ações relacionadas ao ambiente escolar e formativo, associadas às características inerentes aos estudantes, de modo processual, contínuo, valorizando a participação ativa do sujeito, assumindo o lugar de mediador e facilitador nesse processo de ensino-aprendizagem e possibilitando o desenvolvimento da autonomia, da criatividade dos estudantes e também do desejo de aprender. No que diz respeito à relação interpessoal, os resultados mostram que essa relação entre o professor e o estudante, ela contribui para o esclarecimento sobre as diversas experiências que a sala de aula apresenta, oferecendo informações para o alcance dos objetivos, a maneira e a sequência, né, que os professores ali podem estar abordando determinados conteúdos e também a utilização de estratégias adequadas para o desenvolvimento dos estudantes. Já nos aspectos entre a relação teoria e prática, os resultados mostram, justificando esse ponto como uma inovação, porque nos cursos da licenciatura, nos currículos são apresentados de maneira diferente. No início do curso é apresentado as disciplinas, né, teóricas, e a partir do 4º, 5º semestre vem as disciplinas práticas, o estágio supervisionado, por exemplo. E aí, esse movimento faz com que os estudantes, os futuros professores, percebam uma dicotomia, né? Que na verdade não existe, mas eles criam como se existisse por conta dessa organização, e aí faz uma desassociação entre a relação entre a teoria e a prática. E nos resultados, o que é que eles trazem? Que quando essa relação está presente, quando os estudantes e os professores conseguem estabelecer essa relação, é uma inovação no curso, na prática do professor, e essa relação em si é uma inovação pedagógica.
Dando continuidade, né, aos resultados, identificamos as estratégias e metodologias que são consideradas como inovadoras. Pode passar, Josué, por favor. E aí, listamos, né, as que aparecem nos trabalhos analisados. A arte, a ludicidade, o ensino por meio da problematização e da pesquisa, que promove no estudante a criticidade, a criatividade e a autonomia, a interdisciplinaridade, a organização do ensino e o planejamento participativo, que façam que os estudantes eles percebam ali, naquele espaço, eles percebam sujeito ativo daquele processo. Além disso, aparece também o domínio do conteúdo e a contextualização do ensino. Já dando seguimento, né, análise, a nossa terceira categoria é a inovação como urgência na formação de professores, que o que é que apresenta? Destaca a inovação como a urgência, porque na formação de professores, ela vem durante muito tempo sendo discutida por ter essa necessidade de inovar, por promover, ser preciso promover essa inovação no ensino. E aí, além disso, é que os cursos, né, de formação profissional, ele tem encontrado grandes desafios por causa dessa transformação que eu falei no início da sociedade, e aí exige, né, a valorização e a aplicação de métodos métodos pedagógicos inovadores que acendam nos estudantes o espírito científico reflexivo, a autonomia, a participação ativa, e com isso gere uma transformação social. Pode passar, Josué, por favor. E aí, na nossa síntese, né, conclusiva, conseguimos identificar e trazemos aqui para vocês que a inovação, ela infelizmente ainda é confundida com mudança, reformas ou uso de alguma novidade, e que apesar de ser uma ruptura paradigmática, ela é fortemente associada aos recursos tecnológicos e o seu uso. Muitas vezes se dizem que está inovando quando utiliza o computador, utiliza a internet, um jogo, um celular, alguma coisa relacionada à tecnologia, principalmente a tecnologia de informação. Concluímos também que, apesar dos professores não serem inovadores, eles apresentam, sim, aspectos inovadores, né, em sua prática docente, porque são vários aspectos que a gente consegue identificar que são inovadores, e que os estudos eles trouxeram, sim, contribuições no que referem aos aspectos da inovação docente, mas ainda apresentam uma fragilidade no entendimento da perspectiva de inovação enquanto ruptura paradigmática, como também na abordagem da relação professor-estudante nos aspectos do fazer pedagógico. Além disso, o nosso estudo eu não trouxe na lâmina de slide, tá? Mas a gente traz também que é necessário e importante essa busca por entender a inovação pedagógica na educação, no ensino superior, tá? E na formação de professores. E eu estou desenvolvendo a minha pesquisa, né? Embasado nessas lacunas que encontramos. A minha pesquisa de dissertação de mestrado está sendo também desenvolvida com inovação na formação de professores. Pode passar, Josué, por favor. Aqui são algumas das nossas referências utilizadas na apresentação e também no nosso trabalho completo. Josué. E eu agradeço a escuta, a oportunidade e todos os presentes aqui. Falei rápido, né, gente? Eu fico desesperada. Eu gostaria de parabenizar, né, Juliana, pela apresentação Obrigada, do trabalho. E eu queria comentar um dado que aparece aí no trabalho de Juliana, que é o domínio do conteúdo como inovação. Então, repare, os professores universitários, os professores, de modo geral, eles precisam dominar o conteúdo. Então, o conteúdo em primeiro lugar, é a base, né? São os conhecimentos da formação específica que vão ser trabalhados em cada componente curricular. Mas tanto nesse estudo aí de Juliana, quanto numa pesquisa que nós realizamos anteriormente no nosso grupo de pesquisa, o domínio de conteúdo ele vai entrar como um elemento de inovação. E isso é muito preocupante, né? Quer dizer, pode ser que aconteça de estar no ensino superior ou na educação básica, né? Professores que não dominam o conteúdo específico
que vai ser trabalhado naquele componente curricular. E aí, os estudantes acham, né, eles entendem que aquele professor que domina o conteúdo, esse sim é um professor inovador. Então, incrível, né, essa contradição. É uma contradição que nos faz refletir sobre a formação básica e continuada dos professores e das professoras, tanto do ensino básico quanto do ensino superior. Era isso. Muito obrigada. Obrigada, Pro, pela contribuição. Obrigada, Juliana, por compartilhar conosco sobre essa questão da inovação pedagógica. Parabéns à professora Marinalva pela orientação. Obrigada, professora, também pelas suas contribuições conosco aqui essa tarde. Nós, assim, então, parabenizamos os trabalhos aqui apresentados. Eu os convido, nesse momento, a abrirem suas câmeras para que nós possamos fazer o registro, por favor. Estamos aqui no 9º InfoSup, 4º Interfor. Então, eu vou convidá-los a estar abrindo as suas câmeras, por favor. O Josué pode fazer o registro, eu também estou fazendo aqui. Aqueles que puderem, eu agradeço. Está abrindo aí as suas câmeras, por favor, para nós guardarmos de forma histórica. Mesmo a pandemia acontecendo, e infelizmente pela pandemia, mas nós estamos aqui como um grande desafio, realizando o 9º InfoSup e o 4º Interfor pela UFOPA. E nós agradecemos que só foi possível porque vocês aceitaram estar conosco, através, então, da inscrição dos trabalhos, muito bem colocados aqui, mais uma vez, parabéns. Aí foram trabalhos, então, que foram aceitos, né? Nós agradecemos a contribuição de cada um. Abrimos nesse momento, fugindo um pouco do protocolo de apresentação, sabemos que nós temos um rito, mas vamos quebrar um pouco o protocolo, e se alguém ainda tiver alguma fala, tem a oportunidade, um agradecimento, alguma colocação, alguma consideração, tem a oportunidade aí, nós temos ainda uns 2 minutinhos, e você que é o nosso convidado dessa tarde, está participando desses eventos conosco, tem a oportunidade, então, dessa fala. Há alguém que gostaria? Alguma consideração? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Gilceia, né? Eu falo aqui do Distrito Federal. Eu sou professora da Rede Pública de Ensino. Hoje eu estou coordenadora pedagógica. E aí eu gosto muito de participar desses eventos porque a gente aprende muito, né? E aí a gente fica burilando um monte de ideias na cabeça da gente. E assim, essa sala em específico, né, me trouxe assim, uma culturalidade, né? Vários trabalhos com temáticas diferenciadas que vão desembocar aonde? No ensino e aprendizagem, né, das crianças, dos jovens que estão lá na universidade. E aí eu pergunto, né? Me pergunto, me questiono, reflito também, né? Qual é o nosso papel, né, enquanto educador, num momento tão diferenciado, como vocês colocaram, que a gente está vivendo, né? Eu penso que no momento agora, eu, assim, fiquei muito, assim, feliz, né, com esse trabalho que fala sobre as vozes das crianças ribeirinhas, né, esse acolhimento dessas crianças, o fazer dela, né, das experiências que são trazidas ali e são valorizadas pelos pesquisadores, assim, uma coisa totalmente diferenciada, né? E que a gente ouvir, né, ouvir as crianças, também é uma forma da gente aprender e também procurar desenvolver a educação a partir deles, né, daquilo que eles sabem, como diz Saviani, né, a prática social, né, e dos conteúdos. Quando o professor Enoque, né, fala sobre o bilinguismo, né? Eu até coloquei, né, tentando assim fazer uma
uma conversa com ele aí, meio indireta no chat, né? Eu coloquei que aqui no Distrito Federal a gente tem as escolas, os centros interescolares de línguas, que as crianças, a partir do 6º ano, apesar de elas terem no currículo, né, só que a língua, lá eles podem estudar francês, espanhol, inglês e alemão. São essas 4 línguas. E aí, além do inglês, que já é oferecido, né, majoritariamente, que eu não sou a favor, deveria haver uma opção de língua, inclusive, porque nem todo mundo se encaixa no perfil da língua inglesa, né? Aí a criança ela vai para o centro de línguas a partir do 6º ano, ela faz a inscrição dela e ela estuda lá. Cada região administrativa é como se fosse um bairro aqui, né, do Distrito Federal. Aqui a gente chama, não sei se vocês conhecem, a organização administrativa. Aqui a gente chama de RA. Então, cada RA tem um centro de línguas. Aqui na administração que eu moro, regional, é o Núcleo Bandeirante. Então, aqui nós temos um centro de línguas. Tem vaga para todos? Não. Mas eu penso que é uma inovação, né? Desde lá do Anísio Teixeira, daquela toda a inovação da educação, década de 60, onde já foram os primórdios da educação aqui do DF, já se vislumbrava, já tinha esse centro de línguas lá no Elefante Branco. E aí, com o tempo agora, ele está sendo expandido para as demais RAs. Eu, por exemplo, no momento agora, eu faço espanhol, uma vaga que a gente faz no site, né, uma inscrição, daquelas vagas que sobram para as crianças, né, e para os jovens também, e tal, que os estudantes, em geral, da educação básica. E aquelas que sobram, elas são ofertadas para a comunidade. Aí a gente entra no site da secretaria, num determinado momento, e a gente se inscreve. E aí, quando a gente é sorteado, a gente tem o privilégio, eu falo isso, que eu sou uma privilegiada de estudar, né, uma língua a mais do que aquelas outras que eu já tinha estudado. Então, eu vejo que é uma inovação, né? E o trabalho do professor Enoque, ele é muito importante, né, nesse sentido, porque ele traz, né, aí a questão da inovação pedagógica, né, que o outro trabalho final trata. Porque você, por exemplo, quando eu penso no ensino bilíngue, que não só favorece a minha língua materna, mas que tem uma outra língua, também é uma inovação pedagógica, né? Partindo para o trabalho da Juliana, eu achei muito importante a didática com que ela divide a metodologia em etapas. Eu gosto de fazer estado do conhecimento, né? Gosto muito de fazer esse tipo de estudo. Aí eu achei muito interessante, Juliana, como é que você colocou. E o trabalho da Jéssica, tinha um que já estava sendo apresentado, me parece, não sei se faltou algum, mas é porque eu cheguei um pouco atrasada na sala, porque eu estava em outra sala, aí houve uma organização interna que eu não entendi muito bem, aí eu resolvi sair. Aí se eu não comentei é porque realmente eu não assisti todo. Mas foi muito interessante, aprendi muito com vocês, viu? Obrigada pelo espaço. Obrigada, então, Jacineia, pelas suas colocações e incentivo aí aos nossos pesquisadores. Esse, então, foi o eixo 1, formação docente, com a temática educação básica, currículos e vozes dos sujeitos. Se não há mais nenhuma participação, nós vamos encerrar nesse momento. Então, já fizemos o registro fotográfico. Muito obrigada mais uma vez. Parabéns aí pelos trabalhos aprovados. Continue conosco no evento, né, nos 2 eventos acontecendo nesse momento, 9º InfoSup e 4º Interfor, aqui pela Universidade Federal do Oeste do Pará. Grande abraço a todos, foi um prazer estar com vocês durante esses momentos essa tarde. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço, gente. Tchau. Tá.
Bem, Kézia, eu vou encerrar a sala. Eu já tenho registro visual de tudo. E aí vamos correr para as outras salas, tá bom? Tchau, tchau. Tá desligado o microfone. Tchau, tchau. Verdade. Poste lá no nosso grupo, nossas fotos. Escolha mais bonitas aí. Diga Beleza. que o Senhor deu tudo certo, apesar dos Graças pesares. a Deus. Graças a Deus. Obrigada, José. Um abraço.